né? Eu vejo que às vezes as pessoas telefonam para mim: "Ai, quanto que você está cobrando aí? Quanto?" "Ah, mas aqui eu estou cobrando." Eu falo assim: "Não, você tem que fazer a sua ação, né?" Eu não posso colocar meu preço em comparação ao seu. Não, Eu não tenho o mesmo aluguel, os salários dos funcionários não são não. o mesmo, o produto de limpeza que usa não são os mesmos, material de copo descartáveis, cada um tem seu Ô, preço. Você, Léo, às vezes, compra uma quantidade maior, você vai ter um preço melhor. Eu compro uma é, quantidade menor, vou ter é, um preço mais é, caro. E isso eu é, vou ter que é, embutir no preço da minha é. consulta, do meu Léo, atendimento. e eu vou falar de uma coisa: o produto que você vende, é o seu trabalho, né? Você vende de uma forma. Formação é Não, e diferente. você às vezes vende de uma forma muito mais cara do que a minha, entendeu? Seu produto é mais caro do que o meu. E o cliente, ele vai ter um olhar para cada um. "Ah, o produto da Pilon é mais barato do que a do Respicor", porque a Respicor tem uma estrutura, um monitoramento. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez com o nosso episódio do Rehab CardioCast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão e sobre tributação na área de fisioterapia e de clínica de saúde. E eu trouxe uma pessoa especial para mim porque já foi minha chefe, hoje é minha amiga. Hoje nós somos colegas e trouxe para que ela tem uma experiência ampla na área de gestão. Eu trouxe a doutora Marisete Pelon. Tudo bem, Tudo Marisete? bem, Léo? É um prazer estar aqui falando com você sobre um assunto que costuma ser um desafio para todos nós, né? É, E eu não, você sabe que eu não preciso falar, mas eu tenho enorme gratidão por eu te você, agradeço. gratidão por te conhecer, e gratidão por você estender a mão numa época difícil para mim, que foi que eu saí da fisioterapia, depois resolvi voltar para a fisioterapia e você me recebeu para trabalhar lá na Casa de Saúde de São José, tá? E para mim foi uma baita experiência. Pode ter certeza que eu dei meu máximo Não lá. tem a menor dúvida, você é um profissional de mão cheia. E agradeço toda essa etapa e eu queria saber para você contar um pouquinho da sua história, desde a sua formação, quando você começou a empreender, como é que foi isso, que as pessoas olham a Marisete e falam, pô, a Marisete tem uma carreira de sucesso, tem uma clínica bonita, toda equipada, isso daí foi fácil para ela, eu não estou fácil. As pessoas olham somente que a grama tá verde, mas não sabe o que que você fez para essa grama estar verde, né? Verdade. Nadar contra a correnteza, passar por cima de fogo, né? Sim, e brigar com gente grande, Brigar com gente perder grande, muitas vezes, perder muitas vezes, e aí as pessoas né? não olham essas pedras no caminho, né? Só quer Não, ver os louros, né? não, E de, conta pra gente um pouco essa sua história. de jeito nenhum. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? De forma bastante breve. Eu, em 1980, fiz um concurso público, ainda muito jovem, né? Com 8 anos. Fui trabalhar, passei nesse concurso, fui trabalhar no laboratório do Hospital da Lagoa. E fiquei nesse laboratório durante 5 anos, enquanto fiz minha faculdade, porque no mesmo ano entrei na faculdade. Esse ano, completo 40 anos de profissão. Colei grau em janeiro de 1984. E daí, tive muitas oportunidades no próprio hospital público, né. Comecei a estudar com o nosso saudoso Azeredo, Carlinhos Azeredo, Carlinhos, né, que a gente tem Carlinhos. uma saudade muito grande, e ele já trabalhava na terapia intensiva, já formava pessoas, profissionais, e eu resolvi procurar o Carlinhos na época, e muitas coisas aconteceram, inclusive a fundação da Sobrafir, Foi. né, pela nossa querida Maria Inês Feltrin e o Azeredo, enfim.
tudo isso começou e eu fui desviada de função no Hospital da Lagoa. E fui desviada para a área de terapia intensiva, para o CTI do Hospital da Lagoa. No corredor à frente do Hospital da Lagoa, naquela época eu tinha muita disposição, né, Léo? A gente tem, né? Tem que ter, né? Eu me formei com 22 anos, então você imagina. E aí o CTI era muito pequeno, tinha 7 leitos, e eu sobrava muito tempo e eu resolvia migrar para a unidade coronariana. E na unidade coronariana, na verdade, eu sabia muito pouco, mas não tinha ninguém para sentar um paciente, para tirar do leito, coisas básicas, né? E a gente sabe que Melhor, né? geram uma eficácia muito grande, né? Mas o conhecimento realmente técnico, científico, era muito pequeno, né, Léo? Mas eu ia, sentava os pacientes, tirava do leito, enfim, dava sempre o pouco que eu conhecia na época. E isso foi acontecendo. Foi acontecendo, foi acontecendo. No decorrer desse período, eu fui convidada para trabalhar na área de neurologia com a doutora Regina Alvarenga, que é um nome muito forte nessa área, e ela cuidava só de doença desmielizante, né? Basicamente, doença desmielizante. E aí eu percebi que eu precisava estudar neuro também. E daí fui fazer uma pós-graduação na pestalose. Em 1988, eu falei, está na hora de eu abrir uma. Eu atendia todas essas equipes do Hospital da Lagoa. Eu disse, está na hora de eu abrir uma clínica, empresa. Em 1988, eu fui bastante atrevida, né? Imagina, não sabia nada, né? Eu fui abrir a minha primeira clínica em Ipanema, no 580 da Visconde de Pirajá, sala 226. Tinha 53 metros quadrados. E com 3 amigas. E nós começamos a nossa vida ali. Depois de 6 meses, uma delas saiu, e não é fácil, né, Léo? Você sabe quanto é difícil segurar uma empresa, por menor que ela seja. Empreender no Brasil. Empreender no Empreender no Brasil Brasil. não é fácil. Em 1988, a gente ainda tinha um período de crise, né? Quando o Brasil não tem crise? Mas na verdade, eu vou falar para você, eu nem entendi essa crise. Imagina você, né, a gente está com todo o gás, né? E tem um propósito, e o propósito é aquele, você nem imagina que o país está tão ruim assim, tão em crise assim. Em 6 meses, eu fiquei sem uma sócia, né? Em 8 meses, a outra também saiu. Em 1 ano e meio, a terceira também saiu. A gente fica aqui, não tem movimento, é muito difícil. É porque eu acho engraçado isso, né? Que o pessoal chega, não, mas eu sou um bom profissional, fisioterapeuta, eu sou um bom Sim, profissional, eu vou abrir meu consultório, vou abrir a minha clínica, vou colocar meia dúzia de postagens no Instagram, vou abrir a porta e vai ter não fila é na porta. assim, As pessoas pensam muito errado, não é assim que funciona. não, Ah, que eu tenho muitos contatos, muitas pessoas vão indicar. Não, não é assim que não, funciona. Você tem que não, fazer um planejamento real. E se você exatamente. não passa, se você cria uma expectativa dessa e achar que vai ter fila, não é assim que funciona o mercado. Léo, eu digo para as pessoas que a estratégia, o planejamento, sabe, a gente tem que ter um pouco de dom também, né? Depois eu vou terminar toda a historinha, né, e como que eu fui estudar. Quem me incentivou a estudar, buscar melhorar esse lado, né? E aí eu acabei ficando sozinha em Ipanema, eu e uma secretária. E aí eu corria, atendia paciente fora da clínica para poder fazer sobreviver, porque eu acreditava naquilo. Nesse meio tempo, eu tinha um vizinho, é uma história até interessante, que trabalhava com pedras preciosas. E era um cara muito rico, e ele queria ficar com a minha sala, porque ele queria abrir uma porta de comunicação com a sala dele.
Então, ele começou a me procurar, me oferecendo dinheiro para eu sair, né. Nesse meio tempo, eu tinha um médico no Hospital da Lagoa, doutor Ricardo Cunha Campos, já faleceu há muitos anos, e ele me procurava para uma sociedade no Humaitá, onde eu fiquei mais de 20 anos. E aí um querendo comprar aqui e o outro querendo que eu fosse para lá. E eu confesso que o dinheiro, né, Léo, a gente sabe que o início é muito difícil, me convenceu. E daí eu vendi muito bem na época e fui fazer a sociedade no Humaitá. E um ano depois esse meu sócio faleceu, no Humaitá, na Rua Maria Eugênia. Faleceu e apareceu uma outra pessoa que também era sócia, que eu nunca tinha visto, uma pessoa muito difícil. Então eu tive muitas dificuldades, só que eu acho que a gente tem que, eu falo que a palavra é perseverança. Eu digo para um profissional que quer empreender, ele tem que ser perseverante e tem que insistir. É aquilo, né? Que os resultados não vêm rápido. O Não, resultado vem com trabalho. não. Ele E vem você tem que trabalhar muito, é, muito. e Em 1, 2 anos, não é assim. Eu acredito que você trabalha dessa forma há 40 anos e sim, continua trabalhando sim, para conseguir manter sim. e desenvolver novos negócios, Com né? certeza. E eu falo que se você foca e trabalha, o universo conspira a seu favor. Então, tem que ter coragem, né, Léo? Porque um dia você tem dinheiro, um dia você a nossa área tem sazonalidade, a gente sabe disso, né? Então, é mais ou menos assim. Quando eu fui para a Rua Maria Eugênia, eu também atendia na Casa de Saúde São José, porque o meu chefe do CTI do Hospital da Lagoa, que me deu muito trabalho e que eu tenho uma gratidão eterna, ele me levava muito para São José. Ele e o doutor Ricardo Rosenfeld, o doutor Jarbas Ramalho e o doutor Ricardo Rosenfeld, me levavam muito para São José. E aí ele me sugeriu: "Por que que você não faz um projeto de saúde? A coisa aqui está muito desorganizada". Ele era do corpo clínico também na Casa de Saúde. E aí eu fiz um projetinho. Eu falo para você que na gestão esse projeto saiu, Léo, sem nenhum grande conhecimento na gestão ainda, né. E daí esse Saiu projeto mais com o coração com o do que coração, com do e que a com vontade conhecimento de técnico. trabalhar. Conhecimento, vontade de trabalhar, conhecimento técnico. E nesse período, eu consegui ir para São José, sabendo muito pouco de gestão ainda, né. Eu acho que a São José me deu também muita coisa do que eu sei hoje. Eu sou muito grata por isso. E daí na São José, a gente começou aquele movimento de certificação, de acreditação. Eu acho que você pegou isso também junto, né, nós pegamos isso tudo junto. E essa certificação me levou a entender, a clínica já existia já há bastante tempo, me levou a entender que eu precisava melhorar os meus processos. Eu trabalhava na clínica com uma agenda superlotada, né, com uma fila de 60 pessoas, uma fila de espera. E eu não sabia gerenciar aquilo. E aí eu comecei a trabalhar, num primeiro momento, eu tenho que informatizar a clínica. E aí você vai procurar programas e sistemas e você não tem nada específico, né. Tem toda uma customização, um arranjo, né. Eu falo que o meu primeiro sistema que eu trabalhei foi um arranjo, e deu muito certo naquele momento. Na verdade, quando você não tem nada, e até o mercado não tinha muito para oferecer, porque, pelo Exatamente, tempo, hoje em dia já é difícil a gente colocar um bom sistema para atender às particularidades da fisioterapia. E exatamente. imagina, na década de 90, no anos 2000, como é que era isso? Como é que se tinha um sistema? Você improvisava com o que tinha, mas era melhor do que não ter nada, pelo menos você conseguia controlar Isso. algumas.
alguns dados e Exatamente. conseguir ter alguns dados para ser avaliados, né? Exatamente. E aí, Léo, a questão fiscal, né, que é o nosso grande lance aqui, né? A questão fiscal, ela foi entrando na minha cabeça, né? Foi entrando, errando e acertando. O pessoal não entende isso. Eu acho que muita gente está assistindo a gente, Sim, não sabe que existe tipos de tributações diferentes para quando você abre uma empresa. E ainda mais exatamente. uma empresa de saúde. Você acha que é somente contratar um contador, ele vai Não, resolver tudo para você. Se você não falar, infelizmente, assim, se você não falar para o contador o que você quer, ele vai fazer o que é melhor para ele. perfeito, Mas nem sempre é o melhor para você. perfeito. Eu já tive problema lá atrás com o contador que quase fez quebrar a minha clínica Com certeza, por conta de tributação errada. com certeza. Então, o que que eu penso? À época, eu contratei uma pequena empresinha de 2 mulheres, na verdade, uma administradora e uma médica, que já era especializada na gestão. E elas chegaram para mim: "Não, o que você precisa aqui é melhorar seus processos". Aí, Léo, a luta foi muito grande, luta com a equipe, com os funcionários, né, porque a rejeição é muito grande quando você fala em processos, né, Quando você fala em mudança, em não sei mudança. por que funcionário fica tudo de cabelo em pé, Exatamente, nem sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. exatamente, Eles já são, não, mudança não. exatamente. E Hum. aí, eu devagar, liderando, né, porque eu acho que também é um dom, você tem que ir tentando. Alguns realmente eu tive que fazer, porque, eh, não dá para não aceitar uma mudança, por mais simples que ela seja, né. Outros eu pedi para estudar e pagava uma formação e tudo, e não queriam ir, e aí eu tive muita resistência. Mas aí tive que ir, modelando aquilo, digamos assim, né. Só que o processo, gente, é uma coisa muito simples. O processo, ele tem que ser descrito por quem faz. É um beabá. É a coisa mais simples que você tem, né. E aí você descreve e a gente pontua, que está bom, aqui não está, né. E você vai tentando acertar. E hoje eu estava, ontem eu estava lá no cardíaco e nós estávamos conversando. Hoje o que se fala mais na saúde redução de custo desnecessários, né? Porque muitas das vezes, por falta de processo, o paciente faz exame 2 vezes, passam por 2 avaliações, você que é dono da empresa, o paciente faz um procedimento que tem um custo, e depois repete que tem um custo desnecessário. Para que você Exato. está gastando? Assim, gastando não é economizar ao ponto de não oferecer o melhor. Isso que você está fazendo tem resultado? Então você está gastando tempo, você está gastando a clínica, parte financeira, porque tempo é dinheiro, tá? Então, vão melhorar os processos para reduzir o gasto. Se não funciona, não faz. É isso aí. Não faz. E aí, Léo, a gente tem aqui velho círculozinho ou quadradinho, ou cada um vê de um jeito, é o PDCA, né. Planejar, fazer, agir, né. Então, eu falo que o PDCA, ele tem que estar dentro da sua cabeça, dentro da cabeça de cada um, né, porque o processo também, se não tiver bom, Ele é se você dinâmico, não ele não é roda, estático. é dinâmico, Toda né. hora você tem que estar olhando isso. Você Eu tem que vejo o estar... PDCA muito redondo, entendeu? Porque é uma dinâmica que você tem que ter. E aí, lá em 2000, eu resolvi sentar a Fundação Getúlio Vargas, porque eu percebi que eu tinha que crescer, mas eu não sabia como. Falando nisso, quem quiser assistir, nós temos um episódio falando justamente de saúde baseada em custos, tá? É um episódio que eu gravei com o Dr. Bruno Vilas, tá? Do Instituto DOR, lá da Rede DOR, e que nós estávamos falando exatamente isso. São evidências e a gente tem que tomar os procedimentos para reduzir custo.
Tá? E não é diminuir a qualidade, é saber se o que você está fazendo serve ou não serve, ou se você está dando um custo desnecessário. Isso. Que nem um paciente que também teve aqui no episódio, que falou que fez 8 cateterismos em 2 anos. Rodou o Brasil inteiro fazendo procedimentos que não resolveram um problema cardíaco dele. E gastou numa internação mais de 100 mil reais e não resolveu. Veio, fez 3 meses de reabilitação cardíaca, voltou para o mercado de trabalho. O custo, com certeza, não chegou nem a um quarto desse 100 mil que ele gastou. Certeza. E é isso que nós estamos falando. Não só como empresários, mas também como a próprio plano de saúde que está pagando. Sim. Ele vai pagar a vida inteira, Sim. vai pagar procedimento caríssimo, Sim. enquanto você tem procedimentos mais simples, mais baratos e que vão dar a solução ao problema do paciente. Com certeza. Com certeza. Aí, Léo, eu vou pegar um gancho seu e do Dr. Bruno, que foi muito bom esse podcast com o Bruno, né? Eu vou falar do custo desnecessário da operadora que ela também não enxerga, né? A operadora tem um pensamento muito, na minha maneira de entender, um pouco limitado de alguns gestores de operadora, né? Eles querem saber o resultado final. Ah, tá, eu tratei um tornozelo, eu quero gastar R$100 nesse tornozelo. Só Na que verdade, ele não quer saber o resultado final, quer saber o custo o final. custo final. O resultado pouco importa para ele. Exatamente. Outra coisa que nós estávamos discutindo, eles não focam no paciente. Não, Ele foca no custo dele. ele foca no custo, né? No negócio. No negócio e no lucro e acabou. Só que tem um detalhe dentro da nossa área, Léo, que eu tenho, por exemplo, operadoras que autorizam 5 sessões para eu tratar um pós-operatório, vamos lá, de um manguito rotador, que a gente sabe que é um tratamento difícil, Chato. mais longo, né? Então, ela autoriza 5 sessões. A cada 5, o paciente tem que retornar para uma nova consulta, um novo pedido médico. Então, você imagina que eu vou trabalhar ali 20 sessões, 5 consultas médicas e 5 de fisioterapia, porque quando ele retorna, eu reavalio. Então, eu vejo isso aí de uma forma, né, é um olhar que, na verdade, é de prejuízo, né? Eu não sei, Léo, qual é esse pensamento. Não é Porque bom se eu para o estou pensando no paciente, custo, eu não tenho é que bom para pensar o no custo. paciente, porque ele tem que tem que- ficar indo ao médico, não é bom para o plano de saúde, que ele está gastando dinheiro e desnecessariamente, mas ele só faz isso porque ele remunera pouco o fisioterapeuta. Porque Exatamente. cara, o E ele ganha fisioterapeuta, tempo. o fisioterapeuta tem capacidade, competência para avaliar, para prescrever o tratamento e realizar o tratamento. E depois reavaliar se teve resultado ou não e saber, tem alta ou continua o tratamento. É assim, o fisioterapeuta que tem que fazer essa parte. Não ficar tendo um tutor para dizer, não, você continua, você para, você continua, você para. Não, isso não é o Léo, fisioterapeuta que e faz. o mais complexo, mais complicado é que o nosso poder, em falando, claro que nós temos que dar alta, óbvio, eu que estou tratando, né? Então eu tenho que liberar isso, eu tenho que dar alta para esse paciente. Só que muitas das vezes, por razões, muitas, até por ele não ter o que fazer, por ele gostar da clínica, né, da equipe, por ele se envolver, ele não quer ter alta. E aí ele volta no médico, muitas das vezes ele muda de médico para Para ele, ter o pedido para para ter voltar. isso. E aí ele chega no balcão e eu digo assim, não, mas eu estou vendo aqui o tema, eu já te dei alta quando eu reavalio. Você está de alta. Aí ele diz assim, não, mas o doutor falou que eu tenho que continuar. Eu não fiquei dela que eu vou em outra. Né? Não, Não, mais grave. mas assim, só para ameaçar, né? Mais grave, Léo, se eu me recusar, ele me denuncia no nosso conselho.
né? Ele E tem até esse pelo plano, direito. até denunciando o plano também, aí Exatamente. você perde, vai ser Exatamente. diferenciado por Então, negócio que você está certo. então são detalhes que eu acho que não é muito o foco de hoje, mas é bom a gente esclarecer esses pontos, né? E aí, Léo, quando eu fui estudar para crescer a clínica, voltando aqui, eu percebi o quanto eu gastava em todo o processo fiscal. Eu poderia melhorar. E aí eu tive outro embate com o escritório que eu trabalhava. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro, que eu acho que vai servir para muitos, que é a questão do imposto de renda. O imposto de renda no lucro presumido. E você, o lucro presumido, o cálculo é feito em cima da receita. E você, a cada 3 meses, né, você tem aquele montante para pagar e acabou. E quando eu procurei o meu escritório, tá? Olha, você quer mudar, mas você pode ter problema de fiscalização. Aí eu falei, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu quero ir para o lucro real, porque eu tenho um custo muito alto. Tá. Antes de entrar nisso, vamos falar de duas coisas. Primeiro, eu vejo muitos colegas abrindo consultórios, os consultórios não sendo legalizados, e a gente sabe que existe um trâmite para você abrir alvará, que alvará é fornecido pela prefeitura, o registro do consultório no conselho, tá? E aí você vai tributar, você não abriu um PJ, você vai tributar como pessoa física. Tem vantagem abrir uma empresa ou tributar uma pessoa física? Como é que é? Explica ao pessoal como é que é isso. Tá. Na pessoa física, Léo, você, dependendo do tamanho do negócio e daquilo que você quer fazer, né? Na pessoa física, você tem que ter todo o processo. Vigilância sanitária, você tem que tributar o ISS também, o Imposto sobre Serviço, na prefeitura, você tem que estar registrado, é tudo igual. Tem que fazer recibo. Tem que fazer recibo, tudo igual. O recibo, na verdade, ele é um pouco mais caro no imposto de renda. Pouco? Bem mais, né, Léo? Vamos dizer assim, a pessoa fatura lá 6, 7 mil por mês, Ela vai pagar 27,5%. vai ter que pagar 27,5% ao governo. Exatamente. De imposto de renda nisso. Ou você pode pagar pelo carnê-leão mensalmente, ou deixar acumular e pagar, que é besteira também, deixar para pagar só no ano seguinte. Exatamente. Né? E com certeza hoje o paciente, a fisioterapia bate integralmente no imposto de renda. Ou no reembolso do plano. Ou no reembolso. Então, não tem como fugir. E às vezes o que sobra do reembolso também, você cobra R$300, ele reembolsa, ele consegue 100, aquela diferença de 200 ele pode declarar no imposto de renda. Né? A própria operadora hoje é obrigada a te dar um resultado final, né? Nos próprios aplicativos e tudo você consegue. Então, essa diferença você pode também... Então, não tem como o profissional de saúde fugir, ainda mais fisioterapeuta. De jeito nenhum. Então, não tem como... eu vou sonegar. Para começar, sonegar errado é crime, tá? E outra coisa, você não vai conseguir, na área de saúde, na fisioterapia, você não vai conseguir, porque os pacientes querem recibo. Sim, com e aí certeza. você abre uma salinha, porque não dá nem para chamar de consultório, porque você não fez a documentação. Sim. Tá? Ou, não, vou fazer certinho. Fiz lá o meu alvará, estou pagando mensalmente meu INSS, fiz meu registro no conselho, eu pago a anuidade do conselho para o consultório e para o profissional. Lembrando que são dois. E ainda vou tributar 27,5%. Exatamente. E tudo isso você tem que precificar. Você tem que incluir todos os seus custos no seu preço. Senão, no final, você vai ter prejuízo. Sim. Ou você vai ser mal remunerado. Sim. Porque você não soube precificar o seu trabalho. A composição do preço, né, Léo, ela está dentro do plano de negócio, né? Você tem que compor o seu preço. Eu vejo que, às vezes, as pessoas telefonam
para mim, "Ai, quanto que você está cobrando aí? Quanto? Ah, mas aqui eu estou cobrando." Eu falo assim, não, você tem que fazer a sua ação, né? Eu não posso colocar meu preço em comparação ao seu. Não, Eu não tenho o mesmo aluguel, os salários dos funcionários não são não. o mesmo, o produto de limpeza que usa não são os mesmos, material de copo descartáveis, cada um tem seu Ô, preço. Você, Léo, às vezes, compra uma quantidade maior, você vai ter um preço melhor. Eu compro uma é, quantidade menor, vou ter é, um preço mais é, caro. E isso eu é, vou ter que embutir é, no preço da minha é. consulta, do meu Léo, atendimento. e eu vou falar de uma coisa, o produto que você vende, é o seu trabalho, né? Você vende de uma forma... Formação é diferente. Não, e você às vezes vende de uma forma muito mais cara do que a minha, entendeu? Seu produto é mais caro do que o meu. E o cliente, ele vai ter um olhar para cada um. Ah, o produto da Pilon é mais barato do que a do Respicor, porque a Respicor tem uma estrutura, um monitoramento, mas eu quero aquele. Eu quero aquele. E tem público para todo mundo, né? Tem É o que eu público. falo, eu não tenho concorrente. Eu tenho Exatamente. colegas exercendo a profissão na mesma Exatamente. área do que eu, Exatamente. mas os públicos de cada clínica, eles são Exatamente. diferentes. Não adianta você querer ser igual ao outro, querer cobrar igual ao outro, ou achar que o outro, né? Eu acho que o produto, né? Às vezes, Léo, a gente tem uma clínica mais popular, entendeu? E nada contra, tudo Nada bem. contra, É isso mesmo. né? Você tem que entender todo mundo. Exatamente. E não é porque é uma clínica popular que vai ser de baixa qualidade. Não, ali ele vai ter um papel que vai ser um É, pouco diferente. é, O local onde esse imóvel exatamente. está é um aluguel Exatamente. mais barato. Exatamente. Você tem vários custos indiretos que vão colocar o preço lá embaixo. O condomínio é mais barato, o aluguel é mais Exatamente. Os barato. serviços. E aí acabam os serviços sendo mais baratos, porque o Exatamente. custo para aquele Exatamente. local ele é menor. Exatamente. Então, tem toda essa composição. Com relação à parte fiscal, Léo, eu falo que você tem que ter um processo mínimo, nem que seja com as datas que você vai pagar ISS, PIS, COFINS, CSSL, né? Mesmo assim, as manutenções também, que você sabe que hoje a gente tem que ter certificado de... Para mim, que trabalho com casa, né? Você aqui é diferente, que está ligado ao prédio, né? Limpeza de caixa d'água, detetização a cada 6 meses, Acho né? que ia mudar ainda, tá a cada 3 meses. Então, olha, crie uma planilhazinha, mesmo que seja uma coisa manual, muito simples. Esse é o processo de tudo que eu tenho que cumprir dentro do mês. Começa por... Entendeu? E começa a ver, entender quanto você paga. Eu vou colocar o ISS, porque o ISS é muito alto no Rio de Janeiro, a gente sabe. Por isso, muitas empresas que não precisam trabalhar de forma presencial vão para outros municípios. São João de Meriti, Duque de Caxias, porque elas têm um ISS que chega a 0,5%. É o caso dos laboratórios. Os laboratórios hoje aqui, eles só têm coleta. E tudo vai... Aliás, eles trabalham de forma compartilhada, porque uma máquina de automatização para fazer um hemograma, ela faz 2.000 hemogramas por hora. Então, na verdade, os laboratórios, o Lâmina, o Sérgio Franco, todos eles são pontos de recolhimento. E tudo isso é levado. E é levado para o estado do Rio. Não fica Não aqui, fica aqui no por capital. conta da tributação. Então, aqueles que vendem determinados serviços, né, nossos colegas que não necessariamente precisam de trabalhar de forma presencial, eles podem estar localizados em outros lugares. E aí eles vão ter uma tributação bastante menor. Ele pode muito bem alugar uma salinha, um escritório Pode. numa região afastada, Pode. pegar tudo lá e prestar serviço aqui, Pode. tipo pessoal de Pode. atendimento domiciliar. É. Atendimento domiciliar, eu presto serviço,
Mas eu posso estar fora e prestando serviço Pode, o aqui. recolhimento vai ser lá. E aí são assim, não é ilegal, mas é Não, você conhecer a não. lei para poder lucrar mais, né? Exatamente. Para você economizar, digamos assim. É o mesmo que o Bruno falou de custo que vocês falaram, né? Então você vai conseguir gerenciar aquilo ali com um custo menor. E aí uma sobra aqui, outra ali, né, Léo? Porque a gente tem um universo de, né? A Não. gente sabe Mas, disso. mas é só um pouquinho aqui, tá? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando você vê, no final, você vê um Exatamente. pocão, né? Com relação à questão da tributação federal, Léo, eu acho que a gente tem que focar muito no imposto de renda, porque é uma coisa que eu aprendi lá em 2000, quando eu e tive resistência do escritório de contabilidade. Por quê? Porque a tributação no lucro presumido, para o contador, é muito mais fácil. Com duas contas, porque ele não leva em consideração as despesas. Agora, você falou em lucro presumido. Nós falamos da tributação em pessoa física, que vai cair no imposto de renda, que vai acabar pagando 27,5%. E agora nós podemos... Eu queria que você explicasse o que é lucro presumido, o que é lucro real, o que é o lucro arbitrário e o que é o Simples Nacional. Tá. Então, para a pessoa entender, que ninguém sabe, lucro presumido, mas o que é isso? O Simples é um sistema tributário, né? E o imposto de renda é um tributo. É um tributo que é cobrado pela Receita Federal, né? Que pode estar dentro de qualquer regime. Né? Ele está dentro do Simples, ele está dentro do lucro presumido, ele está dentro do lucro real. Né? Então, eu acho que eu vou começar pelo tributo federal, então, né? E dentro do Simples ele é um pouco menor. E dentro do Simples junta tudo e você paga um só. E no outro você vai pagar para o federal, vai pagar para o estado, vai pagar para o município. E assim, tem que ter o controle, porque são vários que você vai pagar separados. São. No Simples vem tudo embutido. Você paga todos, mas ele vem embutido numa via só para pagar. É uma tributação que vai variar de 6% a 16%, vai depender muito da... E depois eu queria até que você também explicasse que Simples não é tão simples assim. Não. Tá? Que é só o nome que é simples. E também depois falando dos anexos, 3, anexos 5. Na verdade, mas vamos lá na ordem que você quer. Na verdade, Léo, nós estamos encaixados no 3 e no 5. Né? Vai de 1 a 6. E tem coisa para a indústria, coisa para outros serviços. No nosso caso, nós estamos dentro do 3 e do 5. E qual a diferença do anexo 3 e anexo 5? O 3 era uma maravilha e nós perdemos há um tempo atrás, se eu não me engano, 10 anos, talvez, ou um pouco menos. Né? E nós lutamos muito, até fomos para Brasília, não sei se você lembra, né? A associação, a gente sempre naquela luta, né, por conta dessa perda que nós ainda não conseguimos reverter, infelizmente. Né? Porque ele era muito fácil. Eu tributava dentro do Simples e ponto. Eu não tinha nenhuma exigência, entendeu? Então, eu faturava lá R$100 mil, e aí eu tinha uma tributação, principalmente do INSS, que ela é muito mais baixa do que... o INSS chama muita atenção dentro do Simples. Entendeu? Por isso que é mais fácil contratar pessoas profissionais, se você for assinar a carteira, dentro desse regime do Simples. Porque o INSS, que é muito alto, né, que é realmente um desafio, ele tem um valor muito menor. Então, a gente fala muito dessa questão. Nós perdemos essa forma simples há uns anos atrás e a gente entrou a questão do gasto com folha de pagamento. E mais ou menos nesse Simples, anexo 3, média de tributação, dá quantos por cento? De 6 a 16, normalmente. De 6 a 16. A 16. Dependendo do seu faturamento, dependendo do faturamento, né? Isso. E vai rolar dentro desses valores, né? Que são muito mais baixos também, de qualquer forma, né? No anexo 3. Anexo 3. Quando você pula para o anexo, a tributação
ela consegue ser mais alta do que qualquer outra forma. A diferença no anexo 3 e no anexo 5 é que o anexo 3 a gente tem o famoso fator R, né? Exatamente. E a gente precisa ter em folha de pagamento 28% do seu faturamento. Exatamente. Então, se você não conseguir colocar, por exemplo, que nem você deu exemplo, eu faturei 100 mil. Se eu faturei 100 mil, no mínimo 28 mil tem que ser direcionado à folha de pagamento para você estar no anexo 3. Se você fatura... Isso aí eu estou falando de maneira simples no mês, tá? Mas não é no mês, isso é no ano, tá? Então, esse cálculo ele não é feito mês a mês, é feito nos últimos 12 meses. Exatamente. Como é que foi sua folha de pagamento nos últimos 12 meses e qual foi seu faturamento nos últimos 12 meses. É feita uma média. Se você não alcançou 28%, você vai para o anexo 5. E aí, como é que é o anexo 5? Léo, deixa eu concluir o 3. A conta é feita de forma anual dos últimos 12 meses, mas a vigilância tem que ser mensal. Porque você imagina que você tem 12 meses para frente também, para trabalhar depois 12 meses para trás. Então, você tem que vigiar mensalmente. Senão, você não consegue fazer o processo como deve ser feito para você não gastar tanto. E depois você não cair na malha fina, né? Isso é um item. O segundo, gente, o cálculo é feito em cima do faturamento bruto. Então, eu vou dizer assim para os nossos colegas, você tem que saber quanto você pode gastar com o pessoal. Esquece o simples. Quanto é preconizado na gestão, quanto você pode. Um pessoal, no máximo 30%. Estou falando de forma simplificada. E eu vou te dizer mais. Se tiver todo mundo registrado, é muito. Então, se você fatura 90 mil, você não pode pagar para pessoas que trabalham com você, gastar com pessoas que trabalham com você mais de 30 mil reais. Porque aí você não vai fechar. Isso eu estou falando na gestão de forma simplificada. E quando a gente fala do simples, o fator é feito em cima do faturamento bruto. Então, tem que ter esse raciocínio. E todo mês você tem que vigiar. Né? Estou atingindo os 28%? Não estou atingindo? E os 28%, gente, ele contempla todo o custo pessoal. Seja ele Prolabore, seja ele uma contratação por recibo de profissional autônomo, RPA, desde que ela seja feita de forma correta. E tem que ser feito por contador, porque é complexo. Né? Então, o contador vai recolher o INSS, que é fundamental, senão não tem valor nenhum para o fisco. Então, todos esses custos com o pessoal, tanto quando você tem um profissional contratado por CLT, como você tem uma contratação por hora, se ela for feita de forma correta, como tem que ser feita, isso entra nos 28%. Então, isso é um ponto bem interessante. Com relação ao anexo 5, Léo, você já pula para uma tributação muito maior. Então, a gente tem que ser vigilante para não sair do... Então, você tem que vigiar para você não sair do 3. Todo mês você tem que vigiar. É impressionante porque você falou em Prolabore. Prolabore é um salário dos sócios. Sim. Se você também coloca vou colocar um Prolabore alto para cair no 28%. Se você colocar, depois você vai tributar com pessoa física em cima desse Prolabore. Com certeza. Então, é muito complexo. Muito complexo. Fazer essa gestão toda de tributos no Brasil, e ainda mais você sendo empresário, porque assim, a gente se formou em fisioterapia. Com certeza. Eu sou fisioterapeuta, mas eu tive que me transformar
em empresário e um gestor. E vou te Exatamente. falar, eu conto para todo mundo, eu já quebrei acho que 5 ou 6 vezes, até a clínica que eu tenho hoje. Quebrei por quê? Justamente porque eu não conhecia esses detalhes de. Existem diversos tipos de tributação. Existe a tributação como pessoa física, a tributação como pessoa jurídica. Não é porque você está tributando na jurídica que você não vai tributar na física, Exatamente. porque vai. E aí você vai aprendendo, vai aprendendo. É o que eu falo, cara, se você tem alguém para te orientar, entendeu? Hoje se fala muito em mentoria. Eu acredito que a doutora Marisete vai acabar lançando uma mentoria nessa área de gestão, porque ela conhece muito disso, conhece muito. E aí vocês procurem pessoas que possam te ajudar a você perder menos, tá? Porque existe diversas formas de tributar, de você fazer a gestão para reduzir seu custo e você não aprender da maneira que eu aprendi, e eu acredito que a Marisete também, que Com é perdendo certeza. dinheiro. Eu aprendi Perdendo, perdendo dinheiro. Eu já perdi perdendo. muito dinheiro por achar que estava fazendo melhor, por não conhecer as outras formas de trabalhar. Com certeza. Se você tiver um processozinho pequeno dentro da tributação, você vai ficar atento aos cálculos também, né. Então, eu falo do ISS porque ele é caro e é muito fácil de você visualizar, porque ele e está ali e acabou, né. Então, você presta atenção no seu faturamento e na sua cobrança, porque o cálculo pode vir errado do escritório de contabilidade também. E se você tem aquilo em mente: "Ah, eu faturo 100.000 por mês, meu ISS, esse mês veio 10.000. Como assim?". Aí você volta lá nas suas emissões, né, quem trabalha com a nota carioca tem uma facilidade maior, né, Léo, porque a nota te dá o sistema te dá tudo muito rápido, E né. diminui o erro, né? Diminui a gente tem uma redução de erro e o sistema te dá aquele montante rápido, entendeu? E você entende: "Olha, o cálculo foi feito errado", entendeu? Então, prestar muita atenção nessas questões. Prestar atenção também quando se você trabalha com operadora de plano de saúde, você fique muito atento para esse por quê? Algumas operadoras são isentas do ISS, isentas. Só que quando elas mandam um relatório de desconto para você, elas colocam o ISS descontado. Na verdade, E elas aí estão e aí te quando passando para ela trás. aí quando ela é fiscalizada, eu estou falando disso, gente, por experiência própria. Eu não vou citar aqui quais, né, porque eu acho que não é o nosso propósito aqui, mas aí quando ela é citada, a prefeitura vem pra cima de porque você não recolheu em duplicidade. E aí ela diz para você: "Mas você emitiu a nota?". Tá, e aí você tem um trabalho danado, você tem que levantar todos aqueles anos em que você pagou a ela e provar, você que tem que fazer a prova para a prefeitura. E você pagou e você não pode pagar de novo. Isso vem acontecendo muito no mercado, tá, Léo? Isso é atual. O ano passado eu tive um embate muito grande, né, e e quando eu pedi, eu estava pagando em duplicidade por erro da minha gestão, por erro de quem emite as notas da minha clínica. E quando eu procurei a prefeitura para pedir devolução, porque eu tenho esse direito, a operadora lá gritou comigo. Eu disse assim: "Mas eu paguei a você. Tá aqui a prova". A contabilidade deles diz que esqueceu de recolher, né. Então, gente, isso é uma coisa muito atual. Eu vou pedir para quem realmente trabalha nessa prestar muita atenção, porque, na verdade, na hora que o problema vem, vem para o menor, né.
ele vem para aquele, né, Léo, que tem menos força, digamos assim. Tem menos força e é quem quer trabalhar direito, né? Exatamente, quem quer trabalhar direito. Porque você está ali achando que está tudo certo, Exatamente, você tá lá, foi descontado aqui, exatamente, tá pago, não sei o que lá. exatamente, Você tá agindo certo, mas o exatamente. outro O lado outro lado agindo de má fé, de certa forma, né. O que que ele está fazendo com esse montante, que é muito dinheiro, há de convir que 5% é muito dinheiro, muito dinheiro. né. E não é só de uma clínica, né? Com É, quantos ele não faz isso, né? exatamente. Não é só um. É. Então, é por aí. Com relação ao imposto de renda, gente, é isso. Quando a gente tributa, a gente coloca toda a despesa de uma toda. O que que isso faz diferente na contabilidade? É trabalhoso. Mas se você tiver uma boa organização dentro da sua e se você tiver um sistema bom, hoje existe um sistema na contabilidade chamado Nibo, eu acho que a maioria dos contadores trabalham com ele, né, é uma plataforma onde você, quando você faz a quitação lá do seu tributo, você já manda para dentro dessa plataforma. Então isso diminuiu muito o erro também, né. Então ele chega lá para o seu contador dentro dessa plataforma. Só que essa plataforma, esse produto que está lá dentro da plataforma que você enviou, pago, ele também tem que ser guardado por você. Então eu sugiro que você escaneie isso tudo, né, e que você faça um arquivo e também mande para o seu contador, para ele fazer o confronto, né, de tudo que você enviou para ele. Então, o lucro real, ele é mais trabalhoso para o contador. E muitas das vezes os contadores não querem fazer por conta desse trabalho todo, né. E E não a só o trabalho, como pode acontecer erros, e aí, Exatamente. eu coloquei uma nota que era de um mês, colocou no outro, eu É, esqueci de uma nota, e aí, se não tiver uma organização, que nem você falou, tem que ter, se você Léo. não tiver uma excelente organização, é difícil fazer o lucro real. Exatamente. A organização, gente, é diária. Não adianta você pagar 3, 4 tributos hoje e jogar em qualquer lugar. Você tem que ter um local datado, né, uma pastinha, e aí você vai colocar o meio físico ali. No final do mês, você vai escanear aquilo, arquivar aquilo tudo e enviar. E isso facilita muito para qualquer problema que você sofra que você tem que resolver, né. Então organizar o processo é fundamental. Você organiza e encaminha. Muitos contadores querem cobrar um pouco mais para trabalhar no lucro real. Eu acho até justo, né, eh, mas vale muito a pena, É porque porque você vai economizar muito. porque no final você só vai tributar no que realmente for o lucro. Porque No que sobrou. o que foi o custo? Você recebeu, por exemplo, recebi 100.000, Exatamente, gastei 40.000 com custos. Eu exatamente, só vou tributar em cima de 60.000. exatamente, exatamente, Só vou tributar acima de 60.000. exatamente. E aí você pode incluir É, aluguel, salário, tudo, tudo. limpeza, todos os custos que você tem, luz, telefone. Exatamente. Você só tem que ter cuidado, Léo, com o capital imobilizado, né, porque às vezes a gente compra um equipamento muito caro, né, e esse equipamento não pode ser lançado como despesa. Ele vai para o imobilizado, ele não vai para a despesa. Só que alguns equipamentos menores, de menor valor, você pode para despesa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, daqueles materiais que a gente tem, que tem uma vida. Né, uma placa de LED que a gente usa muito hoje no esporte, né. A placa de LED, a gente sabe que a gente tem lá 5.000 aplicações, tá gente? Eu sei exatamente. Essa placa de LED, você pode colocar ela Custo. dentro da despesa. É, Não precisa imobilizar.
né? Porque você, quando compra uma placa de LED, você compra meia dúzia. E assim como eletrodo, como gel, Como uma lâmpada de infravermelho, como gel, como eletrodo. Nada disso você precisa imobilizar, é despesa. Entendeu? Né? Agora, tem uma observação aí para as empresas de pequeno porte, tá, Léo? Uma outra vertente, né? Uma empresa limitada, EPP. A EPP ela vai incorrer no ICMS também, se ela começar a fazer venda de forma legal. Né? Mas a EPP, gente, ela tem uma coisa muito interessante. Alguns vão gostar do que eu estou falando e outros não. Quando você trabalha com um tipo de equipamento que você usa muito, que você condena muito, uma clínica que tem um fluxo grande, ela vai usar um ultrassom um ano, às vezes, e vai condenar ele, porque a gente já sabe que a gente não tem uma boa mensuração. Você sabe, Léo, que quando a gente vai pleitear um ISO, né, uma certificação dessa, a gente bate exatamente dentro nas calibrações, né? Então, se você tem uma empresa de pequeno porte, você consegue comprar esse equipamento muito mais em conta. Basta você fazer o processo lá da empresa, todo o processo. E aí você consegue, tudo bem, existem exigências de quantidade, por exemplo, para vir de São Paulo para cá, em determinada indústria, eu preciso comprar R$ 3.000, né? Na outra, eu preciso comprar R$ 4.000, entendeu? Então, tem essas peculiaridades, eu não preciso necessariamente do pequeno porte e fazer a venda. E se eu fizer a venda, eu tenho que recolher o ICMS. Eu necessariamente não preciso fazer uma revenda. Eu posso comprar até para o meu uso. É só uma dica, né, para os nossos colegas, que a gente sabe o quanto que é difícil a gente sobreviver nesse mercado. Dentro da associação, que é a Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia, a gente tinha essa mentalidade, né? Vamos tentar fazer uma compra em conjunto, compartilhada, para diminuir custos, para conseguir, eu preciso comprar 10 mil e tal numa empresa, mas eu não tenho, mas tudo bem, se eu colocar duas, três empresas comprando junto, a gente consegue reduzir. Isso foi um plano que a gente teve lá atrás, ainda não conseguimos realizar. Eu acho que a própria profissão ela precisa se unir mais. Precisa. A fisioterapia precisa se unir mais. E entender isso. Para a gente poder crescer. Com certeza. E é o que eu sempre falo. Não é crescer falando, eu vou dar força para o meu concorrente. Não é concorrente. Você é único. Você tem que ter o seu diferencial. Com certeza. E você vai ter o público para o seu diferencial. Com certeza. Tá? O outro colega vai ter o diferencial dele e ele vai ter o público dele. Então, eu só não posso fazer o mesmo que nem todo mundo faz. Ser uma commodity, né? Que foi o podcast anterior que a gente estava falando de você ser uma commodity. O que é uma commodity? Você chega lá, quero comprar banana. Não existe marca de banana. Você vai no mercado e compra banana. Vai na feira e compra banana. Eu não escolho a marca da banana. E aí o pessoal quer fazer uma fisioterapia onde todo mundo faz igual, onde não tem um diferencial nenhum, e eu vou o quê? No menor preço. Eu vou no menor preço, porque são todas iguais. Agora, se você se coloca no mercado, mostra que você é um diferencial, que você tem o seu diferencial, você vai cobrar mais e vai ter mais cliente. Não é porque você está cobrando mais que vai ter menos cliente. Não, você vai cobrar mais e vai ter mais cliente. Então, as pessoas entenderem isso também. Tá? E aí vai entrar todo no custo e tudo mais aí na... Ô, Léo, eu vou falar dentro da minha experiência, o menor preço, coisa que eu vou falar aqui, as pessoas às vezes publicam uma promoção de uma forma muito negativa. Nem eticamente correto porque é ilegal. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente tem a responsabilidade, né, de falar sobre isso. Né? A forma que faz. Se eu quiser atender
gratuitamente para fazer uma caridade. Eu acho que eu devo fazer, né. Não precisa ninguém saber, Não precisa, você não pode divulgar isso. né. Agora, eu divulgar, às vezes, valor muito pequeno que a gente sabe, Léo, não cobre o custo nem de eu estar ali, né, não cobre o custo do espaço físico. Isso só desvaloriza o seu trabalho e a profissão. Exatamente, exatamente. Desvaloriza o seu trabalho e a profissão. E a gente está querendo discutir justamente sobre tributo, que quanto maior o seu faturamento, Exatamente. mais você vai perder dinheiro, e aí o pessoal quer faturar pouquinho, porque eu vou ter que atender muito, vou faturar, mas faturar 10, 15 mil, para mim tá bom. Você está abrindo uma empresa, está construindo um negócio para faturar 10, 15 mil. Entendeu? É uma mentalidade que não pode existir. Não, Eu tenho que querer, eu quero não, faturar 300 mil por mês. Entendeu? Eu quero ganhar mais de 1 milhão por ano. exatamente. Entendeu? Eu quero crescer a minha empresa. E para eu crescer, eu tenho que organizar a base, ainda mais sendo pequeno. Sendo pequeno é muito mais fácil de organizar. Então você precisa organizar para crescer. Porque senão você cresce desorganizado e cai tudo. Quebra. Quantas empresas a gente já viu isso acontecer? Com certeza. E a gente já trabalhou muito em estratégia, né, Léo, junto, né. Então a gente conhece estratégia. E a estratégia, ela tem que ser antecipada. Se você tá mirando lá na lua, entendeu, você tem que ir se antecipando, Não, né. e aí quando você começa, vamos fazer um planejamento estratégico. Isso é besteira, Não isso é é, abobrinha. não é. Essa história de saber missão, valores, para que você quer isso? Isso daí não existe. Cara, se você não É, sabe aonde você quer chegar, você não sabe o caminho que não você vai sabe, trilhar, não sabe. entendeu? Você não sabe o caminho. Então, É, se você tem já construído, e não é. construído na tua mente, não, construído no papel. Sim, Tem que estar escrito, tem registrado que no estar papel, no papel. entendeu? Você colocar lá os seus valores, a sua missão, os seus objetivos, tem que estar ali no A sua papel. visão, né, É. né. O que que eu estou fazendo aqui, né. Isso. Você tem que saber, tem coisas que você não vai mudar. Tem Sim, outras coisas que no caminho você vai alcançando as suas vai, metas e você vai mudando os seus objetivos. com Pô, certeza. fui cumprindo, eu vou mudando, vou querer crescer. Mas seus valores não podem mudar. Se você escreveu lá quais são os seus valores, aquilo ali é a essência da tua empresa. É a essência da tua empresa. Se você mudar aqueles valores, você mudou a sua empresa toda. Então, você tem lá a sua cultura dentro da tua empresa e, e o líder da empresa é o guardião dessa cultura e que você coloca isso ali dentro pro bom funcionamento. Então, é importante você fazer um planejamento estratégico, fazer um plano de negócio, ficar rodando o PDCA o tempo Com todo certeza, para poder crescer. E não achar que é abobrinha. Eu estou falando isso porque eu já achei com que era certeza, abobrinha. E por achar que era abobrinha, eu quebrei algumas vezes. Até certeza. entender a importância disso dentro de uma É. empresa. E eu acho que, assim, liderar a equipe é ouvir a equipe, primeira coisa, né, ouvir a equipe, ouvir o que ela está dizendo. E os nãos que a gente muitas vezes tem que dar, né, eles vêm de uma bagagem de conhecimento, né, e não por causa disso, não por causa daquilo, isso não vai dar certo, isso eu já vi lá atrás, né. Nós mas o que que aconteceu? Vi lá atrás e nós chegamos aqui, deu em nada. Então vamos voltar, né. Mas a gente pode fazer desse jeito, eu posso ir pela esquerda e não pela direita, É. entendeu? E por Não é aí que isso não funcione, dessa forma que nós exatamente, fizemos não funcionou, vamos tentar de outra exatamente, forma. vamos tentar de outra forma. Então eu acho que, assim, a perseverança é uma eh, grande, valor, né, Léo. Para o líder eu acho que ouvir é fundamental.
Fundamental. Eu falo que qualquer construção de negócio, ele não é imposto, ele é construído. E para eu Exatamente. construir, eu preciso que todos participem e que todos se comprometam. Com certeza. Entendeu? Eu não vou chegar e montar um planejamento estratégico sozinho. Eu preciso que todos participem, porque aquilo, quando você dá a oportunidade da pessoa criar junto contigo, ela se sente dona daquilo também, e aí ela vai querer, cara, eu quero. Tudo bem, que a gente sabe que nós vamos conduzindo para colocar dentro do que a Sim. gente espera, com Sim. algumas variações aí, que são ideias que vão criando, e que às vezes, maioria das vezes, né, ficam mais ricas, ficam melhores. E aí a pessoa que deu aquela opinião que você colocou lá, ela se sente dono daquele processo e ele vai fugir menos, ele vai sair menos, ele vai aceitar mais. Para Exatamente. não ser imposto, ser compartilhado. E nós vamos ficando tão impregnados dessa ideia da estratégia, Léo, que a gente começa a fazer estratégia para tudo. Hoje, quando alguém da equipe me pergunta assim, se a gente botasse essa marca para cá e não para lá, eu paro para pensar na estratégia. Aí eu falo, não, se você botar aqui, o cliente vai bater aqui na cabeceira dela. Ele vai bater a perna, vai ficar roxo. Coisa simples. Ou então você vai chegar e falar, não, realmente, fica melhor. Vamos trocar. Exatamente. Vamos trocar. Muda tudo. Vamos Você trocar. sabe, Por que eu não né? vi isso antes? Léo, eu espero que o Rômulo, que é um cara que é muito voltado para a gestão, hoje ele trabalha no Grupo Amil, o Rômulo trabalhou um tempo comigo, e eu me lembro do Rômulo, quero até que ele escute isso, né? E o Rômulo, estou falando o nome dele porque tenho essa intimidade, a gente conversa sempre, ele simplesmente mudou uma sala de 6 macas. E a gente ganhou um espaço incrível. Uma coisa que eu não enxergava. E quando eu entrei, eu falei, não é possível, o que houve aqui? Mudaram, aumentaram a sala, empurraram a parede para Ninguém bate, os aparelhos rodam melhor para lá, para cá, os carrinhos, não sei o quê. Entendeu? Então, a gente precisa aceitar isso, né? Ouvir. E tirar um pouco aquela figura do chefe, né? Eu gosto de contar muito com o apoio do Sebrae. O Sebrae, eu acho que Excelente. é uma instituição que quem está começando deve procurar. E hoje, com o Sebrae, inclusive daqui a pouco eu vou para o evento deles, é o seguinte: cada vez mais, se você está virando um gestor, acaba se afastando da parte clínica. Isso, assim, é necessário acontecer isso. Porque se eu quero integralmente fazer assistência, integralmente fazendo a gestão, você não vai fazer. Você não vai fazer. Você vai fazer mal feito. Então, quando a gente começa a ir para a área da gestão, para o teu negócio, o teu empreendimento crescer, você acaba não olhando esses detalhes que tal sala pode melhorar isso, trocar aquilo. Eu falo para todo mundo aqui, tem uma sugestão, me fala. Está precisando? Porque eu vou analisar e nós vamos mudar, porque muitas das vezes eu não estou ali na frente. Com certeza. Com certeza. A gente não está o tempo inteiro. E aí a gente precisa escutar quem são o pessoal da nossa equipe. Com certeza. Tá? E nós não somos donos da verdade. Não somos. De jeito nenhum. No final, nós somos só quem paga as contas. Exatamente. Mas eu não sou dono da verdade. Eu preciso escutar os outros para poder Eu diria, Léo, para quem gosta da assistência, né? E precisa gestar também, de repente, uma sugestão é separar os dias, né? Sim. Tentar conciliar, né? Segunda, quarta e sexta, você está na assistência, terça e quinta, você está na gestão. Eu estou gestando. Ou então, contrate alguém para fazer a gestão ou contrate alguém para fazer a assistência. E aí você ou vai ficar de um lado ou do outro. Sim. E aí tudo depende do tamanho do teu empreendimento. Sim. Porque a gente sabe que fazer a gestão, 2 dias só é muito pouco tempo, né? A gente tem que cuidar de todos os problemas e às vezes o problema pinta naquele dia que você está fazendo a assistência. E você vai ter que resolver. Agora, Léo, gestar também tem ter o conhecimento técnico. Eu já tive muita experiência com administradores comigo, com gestores comigo, que não tem nada a ver com a nossa área.
né? O que eu vejo, Também tem perda. e o que eu vejo, tem muita gente que se vende, tem um discurso, se acha maravilhoso, lindo, mas na hora não é. Quantos experts, quantos especialistas você encontra no caminho? Eu já contratei para minha empresa, que eu invisto muito em divulgação, em mídia, até porque a própria reabilitação cardíaca é uma especialidade nova. É, ela cientificamente ela é comprovada, tem maior nível de evidência que funcione e tudo, mas os profissionais de saúde, principalmente médico, acabam não indicando os pacientes para reabilitação. Não sei se não indica porque não sabe quando indicar, ou porque tem medo, ou porque não quer. Eu não sei, tá? Mas eu tenho que investir muito em divulgação, então eu contrato. Quantas empresas eu já contratei para fazer todo o meu trabalho de marketing e foi um fiasco. Gastei muito dinheiro, assessoria de imprensa, eu já paguei assessoria de imprensa, não tive resultado nenhum. Resultado nenhum. Então, aos poucos, eu fui aprendendo, fui fazendo cursos, pô, investi muito dinheiro é R$ 10.000 para aprender a fazer um bom trabalho. Hoje em dia se fala muito no tráfego pago, criar as landing pages e tudo. Então, tudo isso faz parte do seu investimento. E para eu fazer isso, tem que me afastar um pouco da assistência. Eu amo assistência, eu amo o que eu faço. Mas, se eu não fizer isso, eu não vou ter minha clínica para trabalhar. Porque é onde que eu vou arrumar emprego para trabalhar com a reabilitação cardíaca se eu não for na minha clínica? Ou vou arrumar emprego para ganhar pouco? Entendeu? A ideia não é essa. A ideia aqui na clínica, eu remunero o máximo que eu consigo. Então, a gente tem planos para sempre pagar mais, porque eu vejo a importância disso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer a gestão, eu tenho que correr atrás de cliente, porque o cliente não bate na porta, mesmo você sendo conhecido, não é tão simples assim. Então, a gente tem que ter essa cabeça para tomar conta de tudo. É a torneira da pia que estraga, é o café que acabou, o copo plástico que acabou, o papel toalha. Aí você fala, cara, mas eu tenho gente que cuida disso. Mas você tem que estar fiscalizando, tem que estar em cima o tempo todo, e quando dá problema, você que tem que correr atrás para resolver. Hoje, Léo, eu às vezes até falo, mas esse trabalho não é meu. Eu chego de manhã, ai, a porta, o parafuso, eu falei, mas isso não é minha função. Minha função aqui é outra. Claro que a gente acaba Nós somos assimilando donos, né? aquilo. Então, nós somos donos, a gente não quer É. entregar menos do que o melhor para os nossos pacientes, É. entendeu? Ô, Léo, eu vou fazer uma observação diferente à questão do marketing, da criação, e a gente vê muito isso, coisas até muito bacanas, né? Você está falando que o resultado é pífio, né? Entendeu? Em alguns casos, né? E o que eu vejo hoje, assim, no mercado, né? E eu presto bastante atenção porque a nossa empresa, na verdade, eu acho que em função do tempo também, ela tem uma demanda espontânea muito grande. E eu foco na percepção do cliente. Por quê? Não tem aquele velho ditado que atrás de um cliente vem 5? Sim. Né? Isso, para mim, é uma verdade de sempre. Esses anos, estou de 35 anos de empresa. E o pessoal fala muito, hoje em dia, o pessoal está falando, focar no cliente, focar no cliente. A gente já tenta fazer isso. Ô, Léo, tanto tempo. você posta uma parede maravilhosa, na postagem as cores ficam muito lindas. Eu estou falando de forma muito simples. As cores ficam lindas, você muda o quadro de lugar. Quando ele chega lá, ele fica decepcionado, porque não é aquilo que ele viu. Né? Você A entendeu? internet tem muito disso hoje. Né? E eu, quando o cliente me questiona sobre algum dado desse, eu digo assim, qual é qual é o seu objetivo? O meu objetivo é ficar bom da minha dor da coluna. Aí eu pergunto, a atividade fim da clínica foi boa? Aí ele fala para mim,
Então eu digo para ele: "Não é o que eu vendo, não vendo café, vendo serviço", né. Mas a sua crítica é construtiva, a gente vai olhar. A E a gente vai gente, olhar o que você está pontuando. dentro da gestão, a gente tem que escutar o cliente. Então, Tem. você fazer, hoje em dia é simples, fazer um formulário de satisfação pelo Google Form e mandar para o cliente pelo WhatsApp, quando acaba a sessão, ou depois do primeiro dia, e depois do último. Isso é um negócio legal para o seu trabalho, e a gente tem esse feedback. O que ele está reclamando é consistente ou é baboseira? E a gente colocar, não, pô, realmente, temos que melhorar aqui. Ah, não, isso daí é que esse cliente é que. Exatamente. Mas, tem que melhorar? Vamos melhorar. Dá para melhorar? Porque às vezes não dá, né? Dá para melhorar. Aí que eu falo. Tem um problema. Agora, não foca no problema. Foca na solução. O problema você já identificou. Sim. Tem solução a esse problema? Tem solução? Então vamos solucionar. Esse problema não tem solução? Então esquece, não é problema. Esquece, não é problema, não tem solução, não tem como solucionar. Não vou focar nele. Exatamente. Porque às vezes as pessoas ficam focando no problema. Cara, não tem solução? Esquece. Aceita que dói menos. E foca na solução de tudo. Quando ele chega para você com aquela dor, com aquele incômodo, com aquilo que está tirando a qualidade de vida dele, ele quer resolutividade. Uhum. E eu trabalho muito isso com a minha equipe. Ele não está preocupado se você vai medir, botar um goniômetro, eh eh fazer, ele está preocupado com CIF, com código, ele não está preocupado com, então eu digo: "Não perca tempo com isso, você está perdendo seu tempo". O profissional tem que estar capacitado para chegar ali e solucionar. Eu falo: "Você tem que dar a martelada certa". E não precisa ter um monte de certificado na parede, um monte de Não. diploma na parede, Não. porque o cliente não está nem aí. O cliente quer saber, eu vim com esse problema e saí sem. Exatamente. E ele sai dali: "Estou me sentindo outra pessoa", tá. É isso que para nós, né, um motivo de satisfação, Sim, com entendeu. certeza. Depois eu vou ver codificação, vou ver isso, e eu falo até para mim: "Gente, não avalia demais, num primeiro momento". Principalmente, até porque fisioterapia é avaliação contínua, né, Léo. Todo dia. Você vai ver o resultado aqui, deu no seu monitoramento, né. Eu O tenho que 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 ele avaliar ele ganhou, hoje para saber o que eu vou fazer hoje. Avaliar amanhã para saber o que eu vou fazer amanhã. exatamente, o que que ele E vou ganhou de hoje progredir. para amanhã, o que que ele, né. Então, assim, foca no problema. Não se perde porque você fez um curso A, B, C ou D que vai avaliar a Foca na íris, solução. o Você fio já do sabe o problema. cabelo. Você já sabe o problema. Foca na solução. Exatamente. Soluciona o problema. Acabou. Soluciona o problema. Um problema de cada vez. Um problema Porque de a cada gente vez. sabe que vem aqueles pacientes. Vem. Cabeça, ombro, joelho e pé. Musiquinha da Xuxa, né? Exatamente. O E que está pior? o que está pior? É esse, então vamos tratar esse. Exatamente. É outro? Então vamos fazer avaliação para tratar o outro. Exatamente. É outro? Vamos fazer avaliação para tratar o outro. Mas vamos Exatamente. início, meio e fim. Seu problema é esse? Acabou o problema? Outro problema. Esse? Acabou o problema? Outro problema. Exatamente. E assim vai. E saber por onde começar, né, Léo? E às vezes o fisioterapeuta chega, não, porque eu tratei tudo. Mas você resolveu tudo mais ou menos. Você acha que você está fazendo um bem para o paciente, no final não está. Exatamente. Não está, porque você solucionou a cabeça mais ou menos, o ombro mais ou menos, o joelho mais ou menos. É melhor focar, vamos solucionar ombro, tratou o ombro. Joelho, tratou o joelho. Tem ligação? Também tem ligação, mas vamos acompanhar. Se tem ligação, onde que é o primário? O que está causando o resto todo? Exato. Então, vamos lá, onde está causando tudo. Então, é isso que muitas das vezes tem que fazer. Mas estamos fugindo um pouquinho do tema. Estamos fugindo, já fugimos, né? Estamos chegando no final. Eu adoro conversar com você. Eu também. Eu acho que cada vez que eu converso, eu aprendo mais. Eu Bom. aprendo mais, ainda mais nessa área de gestão, que eu tenho você como referência, tá? Nessa parte de gestão, quando eu olho, eu falo, cara, não sei nada, eu preciso aprender muito. E eu acho que você tem essa bagagem, tá? E se você gostou
desse episódio. Então, curte, ative a notificação para você receber mensagem, uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Segue a gente no canal do YouTube e no Spotify. E agora eu vou deixar a doutora Marisete deixar só a última mensagem para vocês, a última mensagem desse podcast, porque vocês vão encontrar a Marisete nas redes sociais. Marisete também, querendo deixar contato de redes sociais, fique à vontade. E qual a mensagem que você deixa para o pessoal de fisioterapia e da área da saúde e queira empreender no Brasil na área da saúde? Eu falei muito de perseverança, né? Eu acredito muito nesse comportamento, né? Nessa coragem, nessa vontade. Eu acho que empreender no Brasil não é uma coisa tão simples, a gente repetir isso demais, né? Mas seja um empreendedor na área de fisioterapia, né? Busque conhecimento com quem sabe um pouco mais, né? Com o Leonardo, que é uma pessoa que vem estudando bastante. Eu me coloco à disposição também. E eu desejo sucesso a todos. E agradeço muito o convite do Dr. Leonardo. É um prazer enorme sempre estar com ele. Ele fala que aprende comigo, mas na realidade eu aprendo muito com ele também e aprendo com todo mundo, né? Quem me cerca sabe que eu estou sempre aberta a conversar, a ouvir e a falar daquilo que eu sei e ensinar aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida profissional. Muito obrigada. Obrigado, Marisete. E quem quiser seguir a Marisete, o Instagram é Clínica Pelon. Clínica Pelon. Isso, Clínica Pelon. Lá vocês vão encontrar todo o trabalho dela, a excelente clínica que ela tem. Aqui é Botafogo, né? Mais ou menos. É mais ou menos, meio Botafogo, meio Maitá. Meio... Não, é Botafogo, na Visconde Silva, esquina com Rua Real Grandeza. Eu estou lá diariamente. Isso, né? E aí, quem quiser pode mandar mensagem lá no Instagram da clínica. A doutora Marisete vai responder. Tá? Com certeza. Querendo, pode deixar comentários também aqui no nosso podcast, ou pode entrar em contato comigo e com certeza eu vou encaminhar todas as dúvidas para a doutora Marisete. Com certeza. Obrigado, até a próxima. Obrigado, tchau.